Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e hoje queremos falar sobre a evangelização das crianças. Vamos começar com o Salmo 78, versos 1 ao verso 8, porque aqui o salmista nos mostra a importância de compartilhar à nova geração os feitos do Senhor. O Salmo nos diz: o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem de suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Queridos, negligenciar essa verdade é um grande perigo do Evangelho, pois basta que uma geração deixe de anunciar aos mais novos as verdades bíblicas para que toda a geração se perca, vá para bem longe de Cristo e da palavra de Deus. Nós somos responsáveis por anunciar Jesus a todas as crianças brasileiras. O foco da evangelização é anunciar Jesus às crianças onde elas estão, seja nos lares, escolas, instituições sociais, hospitais, zonas rurais ou na zona urbana, regiões ribeirinhas, tribos indígenas, nas regiões assoladas pelo crack, levando-as a um aprofundamento bíblico por meio de um relacionamento intencional, agregando-as assim ao corpo de Cristo, que é a igreja, e caminhando com elas constantemente, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor mandou. A continuidade deste processo de evangelizar as crianças levará cada criança alcançada com a palavra do Evangelho a um aperfeiçoamento cristão. Geralmente, quando se ouve falar em evangelização, a primeira coisa que nos ocorre é ganhar a mocidade e os adultos para Cristo. E às vezes as crianças ficam esquecidas. Tem uma palavra que pode parecer forte, mas é uma realidade. A criança é pecadora e pode perder-se. A Bíblia manda evangelizar as crianças. O texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, esse ide, pregai o evangelho a toda criatura, inclui também as crianças. Porque a criança também é uma criatura. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 14, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos. Em João capítulo 21, no versículo 15, ele fala sobre apacentar os seus cordeiros. Não é a vontade de Deus que uma criança se perca. Quando vemos o texto de Mateus capítulo 18, versículo 14, essa verdade fica muito bem clara.
E a Bíblia manda ensinar as doutrinas fundamentais às crianças. As crianças do Velho Testamento deveriam conhecer, por exemplo, o significado da Páscoa. Como está em Êxodo, no capítulo 12, os versículos 26 e 27. Desde o menor, deve ouvir os mandamentos de Deus. Tanto em casa, com os pais, como na congregação ou na igreja, as crianças devem ser doutrinadas na lei de Deus. Por exemplo, as crianças estiveram presentes em sessões de arrependimento de Israel, como vemos em Esdras, no capítulo 10, no versículo 1. Assim que a nova geração deve receber o pleno conhecimento do poder e das obras maravilhosas do Senhor, para que não se torne uma geração dura e rebelde. Como se menciona no Salmo 78, os versos de 1 a 8, que nós compartilhamos no início desse estudo. Alguém pode perguntar, mas uma criança é uma criança? Quais são as bases bíblicas para a evangelização das crianças? Primeiro, todo ser humano é alvo do amor de Deus. O texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ser humano é pecador, inclusive as crianças. O salmista no Salmo 51, o verso 5, ele disse: eis que eu nasci em iniquidade. E Paulo, em Romanos, no capítulo 3, o verso 23, ele disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em terceiro lugar, nós dizemos que o ser humano é pecador, outra vez incluindo as crianças. Em Romanos capítulo 5, no versículo 12, disse: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Em quarto lugar, dizemos que todos precisam saber do plano da salvação. Então, esse texto que nós mencionamos, de Marcos capítulo 16, o versículo 15, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, nós dizemos que aí as crianças também estão incluídas. Assim sendo, é necessário, é urgente que cada igreja entenda que precisa evangelizar também as crianças. E uma notícia importante: 85% dos cristãos receberam a Cristo entre os 4 e os 14 anos de idade. Da mesma forma que o adulto tem necessidades espirituais, a criança também tem necessidades espirituais. A motivação para a evangelização da criança deve ser o nosso amor a Deus e a nossa visão de que a criança é um ser especial. Se nós pensarmos no Brasil, nós vemos as crianças de nosso país e as estatísticas indicam que a maior parte da população do Brasil é constituído de jovens e crianças. As estatísticas também mostram que
que a maior parte dos marginais tem menos de 25 anos. Essas informações, meus queridos, devem chamar a nossa atenção. Alguma coisa está deixando de ser feita. Certamente, a maior parte desses jovens que se transformam em delinquentes não teve a felicidade de encontrar alguém que os orientasse a respeito do verdadeiro Deus e da importância de temer a Ele quando ainda eram crianças. Hoje, essas pessoas estão entregues a toda sorte de maus costumes, vícios, delinquência, etc. Que são os grandes causadores de problemas à sociedade. E quando eu vejo esses adolescentes nas cracolândias, esses jovens dependentes químicos, usuários de drogas, traficando drogas para manter o vício, eu vejo aí um campo vasto para o verdadeiro ganhador de almas. Que essa preocupação não fique voltada tão somente para os adultos. O valor das almas é o mesmo, tanto para os adultos como para as crianças. Agora vem a pergunta, mas quando devemos começar a evangelizar a criança? Eu digo aos evangelizadores, aos pais, aos cuidadores, que apresentam essa dificuldade relacionada à idade correta de iniciar a evangelização. Há uma professora, Heide Flávia, que é a coordenadora nacional do Ministério para Crianças Querigma, ela disse que não existe uma idade correta para começar a evangelização. Ao dizer sim, um casal, ainda que não seja cristão evangélico, quando eles se casam, eles dizem sim um ao outro e diz sim também ao plano de amor de Deus. E quando eles dizem esse sim ao plano do amor de Deus, eles estão incluindo a geração futura que deles virão, que serão os filhos. Então, eu creio que cada pessoa que pensa em ter filhos deve se preocupar com eles, principalmente os cristãos. Nós não devemos pensar que a função educativa deve ficar relegada ao sistema educacional do município ou do estado. Nem pensar que a evangelização, o conhecimento de Deus deve ficar relegado ao professor da escola dominical. Os pais são responsáveis, mais que os professores da escola dominical. Claro que para evangelizar a criança é preciso levar em conta seu desenvolvimento. O desenvolvimento emocional e espiritual da criança deve ser considerado. E de um modo geral, para todas as fases, é preciso amor nas atitudes, paciência para acompanhar o desenvolvimento, aceitação da criança e também a compreensão de sua posição frente ao evangelizador e aos demais. E por que não dizer diante do próprio Deus? Então, aquele que evangeliza uma criança tem que observar esses detalhes.
Porque uma criança não é um adulto em miniatura. É uma criança. A criança precisa do amor e da verdade que Deus ensina. Essa verdade que Deus ensina ao evangelizador deve ser transmitido para a criança com muito amor, com muito carinho. Nós notamos que claramente a Bíblia nos mostra que uma criança pode se salvar. Se ela pode se salvar, é porque não estava salva. Jesus, quando ele fala das crianças, em Mateus, capítulo 18, no versículo 6, ele disse: destes pequeninos que creem em mim. Nós vemos que o menino que Jesus pôs no meio dos discípulos era uma criança pequena. Jesus, ele via as crianças não apenas como o futuro, mas como o presente. Ele não disse mais adiante, mais tarde, eu vou conversar com essa criança quando ela tenha melhor capacidade de compreensão. Então, da mesma forma que a Bíblia diz que uma criança pode salvar-se, também diz que uma criança pode se perder. Por quê? Porque todos nascem no pecado e são possuidores de uma natureza pecaminosa. Outra vez vale a pena citar o Salmo 51, no verso 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. O Salmo 58, verso 3, nos mostra que o coração do homem, ele é mau desde a meninice. O fato de Jesus declarar que não é da vontade do Pai que uma criança se perca, indica que ela está em perigo de perder-se. Como o texto de Mateus capítulo 18, versículo 14. Como evangelizar as crianças? A evangelização das crianças nós conhecemos na escola dominical. Quando se instituiu a escola dominical, o principal propósito era alcançar as crianças. Então, as pessoas iam buscar as crianças, levavam as crianças para a escola dominical e as levavam de volta aos seus lares. Nem sempre eram os pais que assim o faziam, mas os professores da escola dominical. E através da escola dominical, a criança ela tem mais condições de aprender a palavra de Deus. Porque ali o ambiente todo está focado nisso, em ensinar a palavra de Deus. Notamos que desde os dias de Moisés, nós lemos a respeito de reuniões nas quais o povo, inclusive as crianças, devia comparecer para ouvir os ensinamentos sagrados. Isso você pode ver em Deuteronômio no capítulo 31, Neemias capítulo 8, ou seja, a preocupação com o povo de Deus, desde criança, nós notamos que era algo que estava na mente de Deus. Não foi algo que surgiu dos pais, mas do próprio Deus, o ensinar a criança, compartilhar as verdades eternas. Assim que ensinar crianças é uma das tarefas mais gratificantes. Por quê? Porque elas não têm malícia, ouvem com atenção os ensinos que são ministrados, têm uma simplicidade incomum, são humildes, jamais esquecem os ensinos, as crianças são imitadoras, são curiosas e aprendem fazendo perguntas, aprendem imitando, e uma
das características das crianças é essa de querer ser como o seu mestre, como aquele que ele ensina. O texto de Lucas, no capítulo 1, versículo 41, disse que os bons exemplos devem ser imitados. E esses bons exemplos nós devemos passar para as nossas crianças na escola bíblica dominical. Alguém me pergunta, e como falar com as crianças? Primeiro, use uma linguagem acessível às suas mentes. Não fale a uma criança como se estivesse falando para um adulto. Utilize figuras bíblicas para obter melhores resultados no ensino. O sistema audiovisual. A criança ouve e vê. Desperte o interesse delas para a aula através de histórias bíblicas. O que se dispõe a evangelizar uma criança deve saber contar histórias bíblicas. Faça perguntas com o objetivo de enfatizar, dar ênfase, ressaltar o ensino. Mas não devemos esquecer que, apesar de que toda a preparação é necessária, o ensino deve ser regado com oração e preparo bíblico. Alguém diz que é difícil levar uma criança não crente à escola dominical. As crianças que já são salvas, filhos de crentes, são frequentadores, em alguns casos, assíduos da escola dominical. E essas crianças poderão fazer um grande trabalho no sentido de levar a outros que ainda não conhecem a Cristo, convidando as crianças não crentes a virem à igreja com elas. Claro que os pais devem esforçar-se para trazê-las à igreja. O templo, meus queridos, é o lugar do ensino e da bênção de Deus. O próprio Jesus, ainda pequeno, foi levado por seus pais ao templo, como diz o texto de Lucas capítulo 2, no versículo 27. Assim que, quando nós levamos nossos filhos à igreja, principalmente à escola dominical, estamos semeando algo que jamais nos arrependeremos. E os frutos, só a eternidade o revelará. Porque as crianças precisam também serem discipuladas. E agora, como podemos discipular uma criança? Primeiro, é necessário que nos preparemos para isso. Nós temos que aprender como preparar as crianças para a vida cristã. O discipulado não é um processo imediato, instantâneo. Ele exige dedicação, exige tempo. O discipulado é um aprendizado, é um sistema de aprendizado. E para isso nós precisamos de alvos muito claros em nossa tarefa como evangelizador, como educador cristão. Nós não podemos realizar alguma coisa se não sabemos o que queremos realizar. Podemos destacar alguns alvos amplos nesta área de alcançar as crianças para Cristo. Por exemplo, ensinar o conhecimento geral da Bíblia. Nós precisamos treinar as crianças a terem um conhecimento geral das Escrituras, tal como saber os livros da Bíblia, se possível na ordem em que eles se encontram. Ensinar as crianças a serem capazes de encontrar os textos principais das Escrituras, como o Salmo do Bom Pastor,
o relato da criação e do dilúvio, os 10 mandamentos. Onde está o relato de Jesus, por exemplo, falando com Nicodemos? Ou onde encontrar o capítulo do amor ali em Coríntios? Isso pode ser parte do culto familiar, do culto doméstico, que está desaparecendo em nossos dias. Ou também pode ser parte do currículo da igreja. Então, o nosso trabalho tem como principal tarefa empregar métodos que venham a nutrir a fé pessoal da criança, a fim de que ela compreenda a sua realidade diante de Deus, para que ela seja confrontada com a seriedade do pecado e entenda a necessidade de entregar sua vida a Jesus, respondendo positivamente a Ele. Isso vai além do que cotidianamente nós temos visto no trabalho eclesiástico com crianças. Se queremos um país diferente, se almejamos ter uma igreja relevante daqui a 10 anos, precisamos considerar seriamente a evangelização de crianças. Mais do que nunca, necessitamos de pessoas que entendam que é tempo de levantar uma nova geração, uma geração que ame a Jesus e esteja comprometida em transformar o Brasil e o mundo testemunhando de Deus, testemunhando de Jesus. Assim que nós, como Igreja de Deus, como corpo de Cristo, temos uma grande responsabilidade para com as crianças. Evangelizá-las é prepará-las não apenas para o futuro, mas para o hoje. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e que possamos ver esse grande celeiro que é a multidão de crianças que está em volta de nós e que os alcancemos com a gloriosa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.